A WWE já teve seu quinhão de tragédias, com alguns lutadores falecendo em circunstâncias realmente tristes. Mas também houve casos em que a morte de um lutador foi envolta em mistério, deixando dúvidas e suspeitas sobre como ele morreu. Quer saber mais? Fique conosco para descobrir. Para começar essa lista, temos Steve Bradley. Esse cara tinha potencial para ser uma grande estrela da WWE, mas as coisas tomaram um rumo sombrio e mesmo agora, muitos anos depois, as circunstâncias de sua morte ainda estão envoltas em mistério. Steve James Bison começou sua jornada no wrestling em uma idade muito jovem, com apenas 15 anos. Ele fez sua estreia na WWE e 5 anos depois, formando uma equipe com Joe DeLeon. Infelizmente, eles perderam para os Bodydonnas no WWF, Superstars of Wrestling. Mas ele não desistiu. Ele assinou um contrato de 3 anos com a empresa e começou a trabalhar, treinando com seu antigo inimigo, Mr. Pritchard, ao lado de ninguém menos que o medalhista de ouro olímpico Kurt Angle. No entanto, as coisas não dispararam para ele. Ele foi mandado de volta para a Power Pro Wrestling, onde se viu em uma disputa com Angle. Depois de sua passagem pela WWE, Steve Bradley lutou em vários lugares, como EW a Porto Rico, Memphis Championship Wrestling, Heartland Wrestling Association e a famosa Ohio Valley Wrestling. Você sabe, onde grandes nomes como John Cena, Brock Lesnar, Batista e Randy Orton treinaram. Ele permaneceu na WWE por 5 anos antes de sair em 2003. Fato curioso, em 2002, ele até se juntou a John Cena para enfrentar Christian Cage e Lance Storm, mas, infelizmente, eles não venceram. Depois, enfrentou o ícone japonês Funaki, mas acabou perdendo também. As coisas desaceleraram para ele após a WWE, com apenas 13 lutas nos 2 anos seguintes. Em seu último ano ativo, em 2005, Steve Bradley lutou aproximadamente o mesmo número de lutas. Durante esse período, ele abriu a Top Rope Wrestling Academy, em Manchester, New Hampshire. É aqui que as coisas ficam suspeitas. Em 2008, ele foi encontrado morto no estacionamento da academia. A academia havia fechado aproximadamente 6 meses antes de sua morte. Relatórios sugerem que ele foi indiciado por posse de heroína em 20 de novembro de 2008. Sem testemunhas, sem causa clara de morte, o falecimento de Steve Bradley continua sendo um enigma. Infelizmente, é uma história que já ouvimos antes, com atletas lutando contra a dor. Mas, embora a polícia não tenha encontrado nenhum crime, o enigma da morte de Steve Bradley continua sem solução, como um mistério esperando para ser desvendado. Continuando, mesmo depois de 30 anos, a morte por esfaqueamento de Bruiser Brody continua controversa, misteriosa e altamente suspeita. Ela aconteceu perto de vários de seus colegas, e ainda estamos nos perguntando o que diabos aconteceu. Frank Donald Goodish, mais conhecido como Bruiser Brody, foi uma lenda do wrestling que tinha vários nomes, como King Kong Brody, Masked Marauder e Red River Jack. Ele era um lutador de estilo hardcore que muitas vezes deixava todo mundo sangrando no final da luta. Brody era como o evento principal onde quer que fosse, fazendo aparições especiais em grandes ligas como WCCW, WWWF, CSW, CWF e AWA, além de ser regular no Japão para a AJPW. Brody era super protetor de sua persona de lutador, raramente disposto a aceitar uma derrota no ringue. Ele tinha a reputação de ser um tanto imprevisível, às vezes até desferindo alguns golpes ou lesões reais durante as lutas, o que definitivamente não fazia parte do roteiro. Independentemente disso, suas habilidades e personalidade lhe renderam um lugar no St. Louis Wrestling Hall of Fame, Southern Wrestling Hall of Fame, Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame e até mesmo no WWE Hall of Fame. Ele era uma verdadeira lenda, sem dúvida alguma. É aqui que as coisas tomam um rumo sombrio. Em 17 de julho de 1988, em Bayamón, Porto Rico, Bruiser Brody estava se preparando para um combate quando seu colega e booker, José Huertas Gonzalez, pediu para conversar com ele na área do chuveiro sobre alguns assuntos de negócios. Não se sabe ao certo o que aconteceu em seguida, mas o que sabemos é que Gonzalez acabou esfaqueando Brody.
E para piorar a situação, a multidão no evento impediu que os paramédicos chegassem a tempo de ajudá-lo. Brody acabou morrendo em decorrência das facadas. Gonzalez foi preso, mas alegou legítima defesa e se livrou da acusação de assassinato. Mas veja só, testemunhas cruciais nem chegaram a depor porque foram convocadas depois que o julgamento já havia terminado. Sim, foi algo realmente obscuro. Falando em coisas obscuras, a morte de Neil Superior foi bastante suspeita, considerando que pode ou não ter tido elementos de brutalidade policial. Ninguém sabe ao certo. Treinado por AFA e um grande nome na cena de luta livre indie do Nordeste no início dos anos 90, seu falecimento em 1996 deixou muitas perguntas sem resposta. Neil Allen Carricofe, conhecido como Neil Superior, foi uma figura notável na luta livre profissional americana durante a década de 1990. Ele deixou sua marca principalmente no circuito independente da Costa Leste e do Meio Atlântico, especialmente com seu longo período na National Wrestling League, NWL. Seu reinado de 5 anos como campeão dos pesos pesados da NWL continua sendo o mais longo da história da promoção. Ao lado de Doug Superior, ele formou a formidável equipe de tag The Brothers Superior, e eles foram os primeiros campeões de tag team da NWL. Mas espere, tem mais. Neil não era apenas uma maravilha de uma promoção. Não. Ele levou suas habilidades a lugares como International World Class Championship Wrestling e South Atlantic Pro Wrestling, onde conquistou alguns títulos. Além disso, ele até se aventurou em competições individuais, misturando-se com lendas como The Honky Tonk Man e Rasta the Voodoo Man. Neil abriu sua própria escola de luta livre, tornando-se basicamente um centro de treinamento para os lutadores da NWL. Apesar de sua morte repentina no verão de 1996, seu legado perdurou, e seu impacto foi sentido no mundo da luta livre muito tempo depois de sua morte. No dia em que faleceu, Neil Superior foi visto agindo de forma um pouco estranha por outras pessoas que estavam hospedadas no hotel. Quando a polícia tentou falar com ele, as coisas ficaram físicas e eles tiveram que chamar reforços. Eles acabaram lutando com ele e o segurando, mas então perceberam que ele não estava mais respirando. O hospital declarou Neil Superior morto e a autópsia apontou uma mistura de drogas e álcool como a causa. Além disso, descobriram que ele tinha uma condição neurológica decorrente de uma lesão na luta livre que o deixava sonâmbulo. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. Há uma testemunha anônima que contou uma história diferente ao The Washington Post. De acordo com ela, Neil não foi agressivo de forma alguma. Em vez disso, ela disse que havia cerca de 10 policiais em cima dele, inclusive colocando algo como uma coleira de cachorro nele. E ela ainda afirmou que eles nem sequer tentaram a reanimação, apesar do que os policiais disseram. É como se fosse um mistério da vida real se desenrolando. Posteriormente, a família de Superior entrou com um processo de brutalidade policial no valor de uns 350 milhões contra o Departamento de Polícia de Ocean City. Depois de uma investigação de 4 anos, o caso foi arquivado e a decisão foi mantida em apelação, pois os policiais não haviam recorrido à força letal. Mudando o foco para algo um pouco mais recente, Ashley Massaro fez sua estreia na WWE, depois de vencer o WWE Diva Search em 2005. Começando no Raw, ela foi direto para sua primeira luta livre contra o Vince's Devils, um grupo de mulheres malvadas, e formou uma equipe com Trish Stratus. Depois de formar uma equipe com Stratus, Massaro se viu em outra briga, dessa vez com a novata Mickie James, que tinha um caso sério de inveja de Stratus. O ciúme de Mickie levou a alguns combates intensos e causou a Massaro algumas derrotas ao longo do caminho. Depois, ela foi para o SmackDown e se tornou a valet da equipe campeã de tag, dando um toque especial às suas entradas. Seus grandes momentos foram a chance de conquistar o WWE Women's Championship na WrestleMania 23 e a selvagem luta Playboy Bunny Mania Lumberjill na WrestleMania 24. Massaro deixou a WWE em julho de 2008, mas seu falecimento repentino em maio de 2019 deixou todos atônitos. Em 15 de maio de 2019, depois de terminar algumas cartas de fãs,
ela faltou ao trabalho na WWSK-FM. Os paramédicos correram para sua casa na manhã seguinte após um chamado de resgate, mas infelizmente ela não sobreviveu. Na época de seu falecimento, alguns veículos de notícias relataram a morte de Masaru como suicídio, enquanto outros não o fizeram. O escritório do médico legista não revelou a causa oficial da morte devido às leis de privacidade. No entanto, em setembro de 2021, um artigo confirmou que sua morte foi suicídio, provocando discussões sobre saúde mental na comunidade da luta livre, especialmente após os suicídios das lutadoras Hana Kimura e Daphne nos anos seguintes. Antes de sua morte, Masaru contribuiu para um vídeo musical de prevenção de suicídio criado por seu colega do WWSK, Brian Orlando. O vídeo apresentava uma música gravada com Brandon B. Brown, Vinnie Dombrowski e Kevin Martin. Inicialmente, os planos de lançar o vídeo foram suspensos após sua morte, mas com a aprovação de sua família, ele acabou sendo lançado em julho de 2020. É como uma história tão antiga quanto o tempo na luta livre. Quando os holofotes se apagam, alguns lutadores passam por momentos difíceis. Veja Dino Bravo, por exemplo. Nos anos 80, ele era uma estrela sólida na WWE, mas depois de se aposentar, as coisas desandaram rapidamente, terminando em tragédia. Dino Bravo iniciou sua jornada no wrestling aos 22 anos, em 1970, e continuou até 1992. Ele deixou sua marca na Jim Crockett Promotions e até ganhou o título de campeão de equipe da NWA. Mas, sejamos realistas, são seus dias na WWE que ficam na memória dos fãs. No final da década de 70, ele se envolveu com a WWF, mas foi em meados da década de 80, na World Wrestling Federation, que ele realmente brilhou. Vestido com sua marca registrada de calção azul bebê e cabelo loiro descolorido, Bravo parecia uma potência da luta livre. Junto com Frank Martin como seu empresário por um tempo, Bravo se tornou um elemento básico da WWE. Ele pode não ter conquistado o campeonato da WWE, mas se misturou a lendas como Hulk Hogan e Ultimate Warrior, e até participou de várias WrestleManias. Mais tarde, ele se juntou ao gigante Earthquake para uma ação em equipe, mas em 1992, ele pendurou suas botas de luta livre para sempre. Dino tinha tudo a ver com a vida boa, mas quando a luta livre deixou de existir, ele não conseguia imaginar ser um típico trabalhador das 9 às 5. A luta livre era seu ganha-pão, e naquela época, a WWF era o único show da cidade. Então, se ele não podia fazer isso acontecer no ringue, o que restava? Bem, seu tio, por casamento, era o chefe da máfia de Montreal, e ele continuava a instigar Dino a trabalhar para ele. No início, ele resistiu ao estilo de vida da máfia, mas Dino Bravo acabou sucumbindo devido às dívidas crescentes de sua vida luxuosa. Começando com o tráfico de cigarros ilegais, o que não parecia tão ruim à primeira vista, as coisas rapidamente aumentaram. Com o florescimento do comércio clandestino de cigarros, os traficantes de cocaína viram uma oportunidade de expandir seus negócios. Tentados pela promessa de muito dinheiro, Bravo concordou com um acordo que envolvia cigarros e cocaína. Bem, você pode imaginar aonde isso levou. Bravo cometeu um erro caro ao permitir que quase $500 mil em cocaína ficassem parados em um depósito por 3 dias. O erro de Bravo foi descoberto pela polícia. Em 10 de março de 1993, em Laval, Quebec, Dino Bravo teve um fim trágico em casa, enquanto assistia a um jogo de hóquei na TV. Sua esposa e filha voltaram da aula de balé e se depararam com uma cena horrível. Bravo, sem vida na sala de estar, com o controle remoto ainda na mão. Ele havia sido baleado 17 vezes na cabeça. Apesar de todos os esforços, o assassino de Bravo nunca foi encontrado, deixando para trás uma cena de crime intrigante. Sem sinais de entrada forçada e sem pegadas do lado de fora, parece que Bravo pode ter, sem querer, recebido seu agressor dentro de casa, talvez até compartilhado alguns momentos antes de as coisas tomarem um rumo mortal. A seguir, temos uma família de lutadores. Sim, a família Von Erich parece ter alguma maldição sobre eles que os fez se curvar às garras da morte. Não há muitas famílias de lutadores que poderiam ter causado um impacto tão controverso no mundo da luta livre quanto esses caras. A família Von Erich
era como uma potência de talento, liderada pelo primeiro e único Fritz von Erich. Mas, de seus 6 filhos, 5 tiveram uma morte prematura antes que o próprio Fritz chutasse o balde. Primeiro, temos Jack, que morreu tragicamente cedo demais com a tenra idade de 6 anos. Depois, temos David, que lutou contra problemas intestinais e, infelizmente, perdeu a luta. Mas o que realmente chocou foram as mortes dos outros 3 filhos de Fritz. Foi aí que as coisas realmente começaram a esquentar. O infame gimmick nazista de Fritz começou, na verdade, quando ele estava aprendendo com o lendário Stu Hart. Mas ele não foi o primeiro lutador a usar a persona nazista. Não. Esse título vai para Guy Larose, também conhecido como Hans Schmidt, que criou esse ato após a Segunda Guerra Mundial. Mas voltando ao Fritz, ele foi anunciado pelo Kayfabe como oriundo de Berlim e, cara, ele sabia como interpretar o vilão. Ao lado de Waldo von Erich, eles formavam a dupla definitiva de Hill, embora nenhum deles fosse realmente alemão. Mas, com certeza, eles sabiam como irritar os fãs. Mas havia uma escuridão que lançava sua sombra sobre a família von Erich. Começou com seu membro mais jovem, mas mesmo diante da tragédia, Fritz não se deixou abater. Ele continuou com suas viagens semanais, mostrando ao mundo que nada poderia afastá-lo de sua paixão. Enquanto isso, os meninos von Erich cresceram assistindo ao seu pai no ringue, absorvendo toda a sabedoria de luta livre que puderam. Kevin, David e Kerry, que nasceram praticamente juntos, eram como um trio de prodígios do wrestling, aprendendo com o pai desde cedo. E quando chegou a hora certa, eles surgiram no cenário da luta livre, prontos para enfrentar o mundo. Kevin, David e Kerry von Erich se tornaram nomes conhecidos no cenário da luta livre dos anos 70 e 0. E sabe de uma coisa? Eles tiveram que agradecer ao pai por uma grande parte disso. Com a explosão de popularidade da luta livre na TV, os Von Erichs estavam no lugar perfeito para brilhar e alcançar fãs em toda parte. É interessante notar que cada irmão trouxe seu próprio sabor para o ringue. Kerry tinha aquela combinação matadora de aparência e charme. David era um mago da técnica. E Kevin, bem, ele era muito rápido. Juntos, eles eram uma força imparável no mundo da luta livre. David von Erich era o mago técnico da família, destinado à grandeza da luta livre. De fato, ele esteve muito perto de derrotar o então campeão mundial de pesos pesados da NWA, Ric Flair, em 1984. O palco estava montado, com seu irmão Mike até mesmo se preparando para dar a David uma chance pelo título. Mas quando parecia que a estrela de David estava prestes a brilhar mais forte, aconteceu uma tragédia. David foi encontrado morto em seu quarto de hotel, com especulações sobre uma possível overdose de drogas. Mas a verdade revelou uma história completamente diferente. Na verdade, a morte prematura de David foi causada por uma condição médica devastadora, enterite aguda, que levou à ruptura de seus intestinos e provocou um ataque cardíaco fatal. A série de dificuldades da família von Erich não parou por aí, atingindo-a novamente com força apenas 3 anos depois. Em 1987, Mike von Erich sofreu uma lesão devastadora no ombro durante uma turnê em Israel. Ele foi submetido a uma cirurgia em 22 de agosto, mas as coisas pioraram logo em seguida. Após receber alta do hospital, a temperatura de Mike disparou para assustadores 107 graus, resultado da síndrome do choque tóxico. Além de começar a perder peso e parecer muito doente, a síndrome também causou danos cerebrais. Apesar de seus melhores esforços para superar a situação, a família lutou para manter seu legado de luta livre diante do declínio da saúde de Mike. Lutando em uma névoa devido à sua condição, as coisas só pioraram ainda mais quando Mike se viu em apuros com a lei após um incidente de dirigir embriagado. Depois disso, além da pressão para competir no mesmo nível de antes, Mike simplesmente não aguentou mais. Em 12 de abril de 1987, Mike von Erich foi encontrado em um saco de dormir, com uma overdose de tranquilizantes, a uma curta distância de sua casa de infância. O terceiro dos filhos de Fritz faleceu, e, infelizmente, mais tragédias estavam no horizonte para os von Erichs. Chris von Erich tinha grandes sonhos de seguir os passos de seus irmãos,
Mas, infelizmente, a realidade tinha outros planos. Como o mais jovem da equipe Von Erich, Chris simplesmente não tinha o mesmo preparo físico de seus irmãos mais velhos. Ele não tinha tamanho, força e agilidade, o que tornava difícil para ele se manter no ringue de luta livre. Apesar de suas limitações, Chris se lançou no mundo da luta livre ao lado de seu irmão Kevin no início dos anos 90. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que ele estava lutando para acompanhar o ritmo. A pressão para estar à altura do legado de seus irmãos pesava muito sobre ele, e não demorou muito para que começasse a ceder à pressão. Lidar com a perda de seu irmão Mike afetou Chris, fazendo-o entrar em uma espiral de depressão. Para anestesiar a dor, ele recorreu às drogas, mas isso só piorou as coisas. Tanto mental quanto fisicamente, Chris estava em um lugar sombrio, e, em 12 de setembro de 1991, ele tragicamente tirou a própria vida e seu irmão Kevin foi quem o encontrou. Kerry Von Erich era como o garoto propaganda de sua família, com um físico que poderia enfeitar a capa de qualquer revista e um carisma que gritava estrelas de cinema. Em 1984, ele arrebatou o NWA World Heavyweight Championship de Ric Flair diante de uma multidão de 45 mil pessoas no Texas Stadium. Mas quando parecia que a estrela de Kerry estava em ascensão, aconteceu uma tragédia. Um acidente de moto o deixou com o quadril deslocado e lhe custou o pé direito. Apesar desse golpe devastador, Kerry tentou manter as aparências, escondendo do público a extensão de sua lesão e se esforçando para continuar lutando. Mas a dor era demais para suportar, levando-o a uma perigosa dependência de analgésicos e até mesmo a entrar em conflito com a lei. Como se isso não bastasse, a vida pessoal de Kerry também estava desmoronando. Seu casamento desmoronou, aumentando ainda mais o peso sobre seus ombros. Tudo isso se tornou insuportável, e apenas uma semana depois de completar 33 anos, Kerry tragicamente tirou a própria vida com um tiro. Durante todas essas tragédias, o pai deles, Fritz, ainda estava vivo, e o peso de cada morte o afetou muito. Em seus últimos anos, Fritz começou a se desestabilizar cada vez mais, chegando ao ponto de ameaçar seu filho Kevin. Em 1997, o sofrimento prolongado de Fritz finalmente chegou ao fim, quando ele morreu aos 68 anos de idade devido ao câncer que o atormentava. O motivo de Kerry parece ser o menos misterioso, considerando sua luta contra a depressão após a morte do irmão e os problemas no casamento. Mas quando se trata de Chris e Michael, suas mortes continuam sendo os maiores enigmas em uma família já misteriosa, especialmente considerando sua inesperada entrada no Hall da Fama da WWE. É muita coisa para dar errado em apenas uma família. Para finalizar, a morte de Gino Hernandes ainda é um dos eventos mais debatidos na história da luta livre. Apesar de terem se passado quase 4 décadas, a causa de sua morte e quem poderia estar envolvido ainda são tópicos muito contestados. O lindo Gino Hernandes tinha apenas 29 anos de idade quando deixou este mundo. Em 1986, Gino foi muito bem sucedido e se tornou uma das principais estrelas do World Class Championship Wrestling. No entanto, sua morte se somou à longa lista de tragédias que assolaram a WCCW, com muitos lutadores talentosos tendo seu fim prematuramente. Juntando-se a nomes como David Von Erich, Bruiser Brody, Chris Adams e Kerry Von Erich, o falecimento de Gino marcou mais uma perda desoladora para o mundo da luta livre. O lindo Gino Hernandes alcançou o auge do sucesso na WCCW, graças ao seu trabalho excepcional como vilão e a sua rivalidade acirrada com os irmãos Von Erich. Na época de sua morte, Gino havia realizado o impensável ao se tornar um rival ainda mais desprezado pelos Von Erichs do que os Freebirds, um feito possível graças ao fato de ter convencido o amigo de longa data Gentleman Chris Adams a trair a família Von Erich e se juntar a ele como vilão. Conhecido como The Handsome Half-Breed, a personalidade arrogante de Gino e suas alegações de namoro com a atriz Farrah Fawcett só aumentaram o fogo, tornando-o o inimigo perfeito para os amados favoritos dos fãs. A rixa entre Hernandes e Adams, conhecidos como a dupla dinâmica, e os meninos Von Erich se transformou em uma luta de cabelo contra cabelo,
acrescentando um nível totalmente novo de risco à rivalidade. Adams se dedicou totalmente a Angle, representando a cegueira dentro e fora do ringue de luta livre. Mas antes que a tão esperada luta pudesse acontecer, ocorreu uma tragédia, com a morte repentina de Dino Hernandez. A causa oficial da morte de Dino Hernandez foi considerada uma overdose de drogas, mas seu falecimento foi muito mais complexo do que se pensava inicialmente. Aparentemente, Dino vivia de seu gimmick, e esse estilo de vida pode ter levado à sua morte. Dino tinha um histórico de uso de drogas, envolvendo-se em tudo, desde maconha até cocaína e vários medicamentos para cima e para baixo, uma prática comum entre os lutadores nos anos 70 e 80. No entanto, as circunstâncias que envolveram sua overdose levantaram suspeitas desde o início. Além disso, antes de sua morte, Dino demonstrou sinais de paranoia, expressando medo de que alguém estivesse querendo matá-lo. Isso foi descartado como induzido por drogas. Na época, isso foi descartado como paranoia induzida por drogas. No entanto, sua morte prematura sugeriu que talvez houvesse mais verdade em suas preocupações. O corpo de Dino foi encontrado dias depois de sua morte, mas não havia drogas ou itens relacionados nas proximidades, o que acrescentou mais uma camada ao mistério. Além disso, o encontro de sua mãe com um estranho que se ofereceu para pagar a conta do funeral tornou a situação ainda mais assustadora. Depois de sua morte, surgiram todos os tipos de teorias, e até mesmo o ícone da luta livre, Andre the Giant, levantou as sobrancelhas sobre um possível crime. Muitos especularam que as conexões de Dino com personagens obscuros e possíveis dívidas poderiam ter causado sua morte. Com a família afastada do corpo e o legista intrigado com os níveis excessivos de cocaína, toda a situação ficou ainda mais confusa. O veredicto oficial de intoxicação aguda por cocaína apenas aprofundou o mistério, deixando muitas perguntas sem respostas sobre o que realmente aconteceu com Dino. Existem teorias ainda mais ousadas, como a noção de que Dino Hernandez poderia ter fingido sua morte. Essa ideia ganhou força porque ninguém teve permissão para ver seu corpo após sua morte. E para aumentar o mistério, seu atestado de óbito o descrevia como um mexicano obeso. No entanto, aqueles que conheciam bem Dino estão convencidos de que ele realmente morreu. Jake Roberts opinou dizendo: "Posso imaginar isso acontecendo com Dino, ele sendo assassinado. Algumas das pessoas com quem ele andava tinham muita influência. Ele pode ter irritado alguém. Qual morte você considera a mais misteriosa? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos."